Eu entrevisto Gessé Souza. Ele está para lançar A Classe Média no Espelho, o novo livro, que vem na sequência de um best-seller chamado A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Esse livro está há 41 semanas na lista de best-sellers, tanto do Globo quanto da Folha. A Classe Média no Espelho trata de uma classe média que não respeita o chamado senso comum, que divide as classes sociais no Brasil em A, B e C, que é como as pesquisas eleitorais trabalham, que é como o Ibope trabalha, e o Gessé não gosta disso. Por que não é assim que você trata a classe média? Ou seja, não é a classe B do ABC tradicional? Porque essa divisão por renda, Paulo, ela é completamente arbitrária, no fundo, né? E ela não explica o principal, que é como é que alguém chega a ter uma renda, por exemplo, 1000 vezes maior do que de outra pessoa. Essa é a questão importante, e não o resultado, né? Tá. Então, por conta disso, a classe não é renda. A classe é reprodução de privilégios, né? E aí a renda é apenas um dos resultados, né? Da acumulação de privilégios, ou seja, o privilégio pode ser tanto positivo quanto negativo, né? A classe acumula esses privilégios de modo insensível, invisível, muitas vezes, pela socialização familiar, escolar, etc., desde o berço, portanto, né? Reproduz uma certa situação. A classe média, na realidade, a classe média verdadeira, né? É aquela que reproduz um privilégio que é especialmente invisível, que é do conhecimento. Né? Os Portanto, dois... Conhecer é mais importante do que ter renda para definir a sua posição na sociedade. Exatamente. Ou seja, só vai ter uma renda, uma renda que seja importante, etc., Sei. quem acumulou o quê? Ou o capital econômico, e aí você é elite, que é muito pouca gente, né? Porque você tem títulos de propriedade, é isso que a reprodução econômica implica, né? E você, no fundo, quer dizer, a renda mais alta das assim chamadas classes A e B, né? Elas só são explicáveis, né? Pela acumulação das pré-condições para que você possa ter um conhecimento legítimo, valorizado, prestigioso. Isso vai lhe dar um bom salário, mas não apenas isso, vai lhe dar reconhecimento social e prestígio. Você, logo de começo no livro, você critica o que chama de marketing míope do PT. Quando o PT, baseado em pesquisas do professor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas no Rio, criou o conceito de uma nova classe média, ou seja, a transposição de uma boa parte da população para a classe C e um pouquinho para a classe B, segundo a divisão tradicional em A, B e C. Por que você chama isso de marketing míope do PT? Porque não precisava ter feito isso. Ou seja, a ascensão social que o PT efetivamente realizou já foi inédita, já foi histórica entre nós, né? Mas ela se deu no fundo o que eu chamo de ralé de marginalizados para a classe trabalhadora precária, o que é extremamente importante, né? Sim. Essa história de nova classe média, isso foi pior para a sociedade brasileira como um todo. Hoje em dia, se você entrevistar alguém da classe trabalhadora, ele vai se achar de classe média. Porque aí o marginalizado é que é o pobre para ele, né? E o cara da classe média se acha elite. Né? Entendi. Entende? Quer dizer, então isso cria uma confusão enorme. Uma distorção. Uma distorção de autopercepção. Tá. Você conta que desde novembro de 2015 você realizou 200 entrevistas qualitativas para produzir esse livro, A Classe Média no Espelho. Como que você selecionou essas 200 pessoas para fazer essas entrevistas? Qual é o critério? Tá, quer dizer, eu usei dois tipos de materiais. Um foi o material de uma pesquisa que eu conduzi pessoalmente no IPE, quando eu era presidente. Eu fiz, exatamente, no governo Dilma. A gente estava querendo ajudar a questão do Pátria e Educadora, né? Sim. Tentando ver como as classes... Exatamente. Então a gente fez Naquela altura, 600 entrevistas. Você trabalhava com o Roberto Mangabeira Unger. Exatamente, ele era o ministro e eu era o presidente do IPE. Então a gente tentava ver como as classes, a partir da socialização familiar, e a escola poderia repor, ajudar
é uma associação familiar precária, que é a realidade de muitos entre nós, né? Mas a gente fez também 200 entrevistas com a classe média, para servir de contraposição. Eu me aproveitei disso, né? Li nesse tempo essas entrevistas, mas eu também fiz, Paulo, dezenas de entrevistas eu próprio, né? A partir de novembro de 2016, né? Então eu usei esse material, que é um farto material empírico, né? E fiz também pesquisas, né? Quer dizer, históricas, etc. Quer dizer, me deu um enorme, quer dizer, foi um esforço muito importante esse livro. Quando o sociólogo se transforma em repórter. Exatamente. A gente tem que unir essas coisas aí, né? Para que a gente possa compreender uma coisa que a gente não compreendia antes, né? Eu aprendi muito com esse livro. Bom, então vamos definir a classe média do Gessé Souza. Você diz que a classe média no Brasil é 20% da sociedade brasileira, sendo que 18% são a massa da classe média, 2% são a alta classe média, e a alta classe média é que comanda a sociedade. Exato. Tem um outro conceito muito interessante que eu gostaria que você explorasse, se possível, que você diz que esses 2% são a Bélgica no Congo. Perfeito. A Bélgica no Congo. Quem é essa classe média que não passa de 20% da sociedade brasileira? E quem é essa alta classe média? Exatamente. Esse é um tema, quer dizer, é uma pergunta extremamente importante. É o centro da sua problemática. Né? Ou seja, eu não estou pegando a renda. A renda é muito mais o resultado do que a causa disso. Né? Então a gente tem que ver como as classes se apropriam de certos capitais. Né? Os dois capitais mais importantes no capitalismo em todo lugar é o capital econômico e o capital cultural, que eu estou chamando aqui de conhecimento. Né? A classe média ela é privilegiada entre nós porque ela se apropria, né, do capital cultural mais valorizado, das universidades, dos cursos de língua, etc. Né? Mas a classe média, e isso eu aprendi no livro, isso não estava, quer dizer, eu não sabia disso, né, do modo como eu sei hoje, ela tem no fundo uma hierarquização interna, vertical, que é mais importante do que qualquer fracionamento horizontal entre elas. Né? E, quer dizer, isso historicamente entre nós. Tem uma organização vertical. Ou seja, tem uma hierarquia vertical, né? Quer dizer, ou seja, esses 20%, por quê? Por exemplo, num país como a Alemanha, o conhecimento ele foi disseminado. Então, uma classe média muito grande. Né? Entre nós, o conhecimento, como antes a terra, né? O conhecimento ele foi restrito para essa classe média. Né? Isso vai ser a base, inclusive, do bloco de poder depois, que a gente é um tema que a gente pode examinar em seguida. O que importa agora é que a gente perceba o quê? Ou seja, quer dizer, quem acha que é elite, se comporta como elite, etc., desde há 100 anos, é o que a gente poderia chamar de alta classe média. Ela não é elite, porque a origem dela não é o título de capital, quer dizer, não são títulos de propriedade, mas é uma trajetória típica de classe média, de apropriação de um conhecimento. Você vai a Chicago, você vai não sei o quê, você vai ser um CEO de um banco, né? Mas você é empregado do conselho de acionistas que lhe emprega, entende? Claro. Não é isso? Quer dizer, você vai ter, quer dizer, é claro aí que a diferença é pequena, quer dizer, você vai representar os interesses dessa classe, né, como essa alta classe média, que antes era composta por profissionais liberais, depois, historicamente, ela vai assumir, por exemplo, nos anos 70, a forma de uma tecnoburocracia, e que hoje vai ser a alta classe média do rentismo, né? Sei lá, que vivem de juros. Do pessoal que vive de juros, que tem alguns milhões no banco, né? E que de algum modo tem um interesse, ao menos racional, né? Com o tipo de sistema econômico que a gente tem. Então, para você, essa alta classe média, esses 2% são a elite da elite da elite, é o topo da pirâmide brasileira. É o topo abaixo da elite real. Da elite real. Que são os proprietários efetivos, que mandam nela. E que ela representa. Elas são delegados e representantes. Como essa elite, quem tem dinheiro entre nós e que tem propriedade mesmo, é muito pouca gente. É um punhado de gente. Né? E esse pessoal tem toda a propriedade. Né? No livro tem um depoimento de um dos que você entrevista, que diz que no Brasil quem manda são 800 pessoas, Exatamente. Sendo que 600 delas estão em São Paulo. Exatamente. Né? Então, Exatamente.
essa classe média alta, esses 2%, são, como você usa a expressão, os capatazes Isso. da verdadeira elite. Exatamente. Exatamente isso. Entendi. Abaixo dela, então você tem essa massa da classe média, que normalmente as pessoas chamam de média classe média, ou então baixa classe média, né? Que eu pus numa forma só, porque eu acho que não tem a ver isso e tal, né? Que é a massa da classe média e que é perdedora desse jogo econômico e político. Sim. É dominante. Isso é extremamente Os 18%. importante que a gente saiba. Os né? 18% perdem. Exatamente, perdem. Né? Perdem porque o pessoal... Porque, veja bem, Paulo, essa alta classe média, o grande sonho dela é ter um consumo como os europeus têm. Claro. Desde a década de 20 ou 10, no começo do século 20, esse pessoal já comia manteiga dinamarquesa, vinho francês. E isso era a grande distinção do estilo de vida desse pessoal, como até hoje. Né? E essa massa da classe média não tinha acesso a isso. E é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, o processo de industrialização nosso, né, que foi induzido pelo Estado, que a gente não tem, quer dizer, e eu explicitei isso no livro, é uma industrialização sem industriais. Os nossos industriais jamais se comportaram como classe, né? Tinham planos familiares e não de classe. Essa massa da classe média, o fato dela ter, quer dizer, ela via racionalmente a intervenção do Estado na economia era extremamente importante para ela. Inclusive porque isso significava uma forma de um estilo de vida, acesso ao consumo, que antes era restrito a essa alta classe média apenas. Né? Tá. Pergunta. E os outros 80%? Os outros 80%, Paulo, são de alguma maneira, não incluídos, né? Quer dizer, tem alguma forma aí, quer dizer, é claro que essas transições de classe são sempre muito fluidas, não é? Entende? Quer dizer, mas aí o que você tem? Você tem 80% da população brasileira com alguma forma de limitação importante para o acesso às benesses do mundo moderno. Inclusive o conhecimento cultural. Inclusive o conhecimento cultural. E é o que você chama de ralé. Não. Aí, dentro desses 80%, você tem a classe trabalhadora, que quer dizer, nos seus diversos níveis, e você tem a classe trabalhadora precária, que é o maior número entre nós. Os marginalizados são 1/3. Né? Quer dizer, a última vez, no livro sobre a ralé, a gente empreendeu uma estatística especial para compreender isso. Perfeito. Né? E então você tem aí 1/3 que estão marginalizados, né? Por uma socialização precária, não é isso? Que chegam na escola já como perdedores, que saem da escola como analfabeto funcional, né? E não podem vender a sua força de trabalho no caso. Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque é uma forma como a escravidão continua entre nós. Né? Não pela forma da raça, não é assim que as pessoas são divididas mais, né? Mas pelo acesso ao conhecimento. É extremamente importante isso, Paulo, porque o capitalismo ele explora o conhecimento, ele não explora a energia muscular, como no escravismo e tal. Né? Então você tem aí 1/3 das pessoas que são expulsas do mercado de trabalho competitivo, né? E obrigadas a vender a sua energia muscular como o escravo antes vendia. Né? A faxineira, a empregada doméstica e tal, para o pessoal que sai. Né? O motoboy, coitado, que morre 2 aí ao dia em São Paulo, etc. É o Congo na Bélgica. É o Congo na Bélgica. Exatamente. Né? Os belgas são esses 2% aí e a elite de proprietários que exploram o seu país, né? Como os belgas, como se fosse um país estrangeiro. Né? Isso. Tem uma frase sua que eu acho muito interessante, de certa maneira reproduz o seu pensamento em boa parte, que é, abre aspas, quem não sabe quem é, nunca aprende. Quem nunca aprende, repete. Qual é o papel dessa frase no seu raciocínio, na sua tese? Porque, veja bem, Paulo, quer dizer, e a gente está num instante histórico onde essas questões assumem uma importância extremamente importante, né? Obviamente, os 11 anos em que eu morei num país como a Alemanha me marcaram muito. Né? O que você fez na Alemanha? Eu estudei e dei aulas sociologia. Né? E deu aula de quê? Eu dei aula também de sociologia. O que foi que eu vi ali? A Alemanha é um país que teve uma tradição autoritária, prussiana, militar, fascismo, obediência e tal. Né? Mas a Alemanha não é mais um país como era antes. Como foi que a Alemanha conseguiu isso?
Né? Ela assumiu. Ela assumiu o seu erro. Eu vi isso em brigas, quer dizer, em lutas geracionais e tal, né? Entende? Quer dizer, amigos meus dizendo, olha, meus pais são nazistas, etc, etc. Houve uma, né? Claro. E hoje em dia a Alemanha se vigia para que isso jamais aconteça, né? E aí o que eu pensei, nós somos um país... Embora esteja florescendo uma extrema-direita vigorosa, mas isso é uma outra discussão. Continua. Não, e que é criticada. Que é criticada, e os caras que tentaram se aproveitar disso, da luta contra a imigração, que é o partido CDU, né? E tal, eu estava lá em julho, etc., né? Eles foram criticados, perderam votos por conta disso. Por conta dessa demagogia barata, entendeu? Exatamente porque na Alemanha tem uma TV pública, onde as questões são examinadas, debatidas, que é o que a gente não tem. Né? Tá bom, voltamos ao negócio. Nós repetimos Quem a nunca escravidão. Aprende, repete. Porque nós repetimos a escravidão, a marginalidade, a violência, o sadismo que isso implica, porque não é só exploração econômica, é o sadismo, é a humilhação diária, o assédio. O assédio, que você retira, a piada suja, o estupro, você matar. Isso é o dia a dia entre nós, né? Invisibilizado. Né? E enquanto a gente não se assumir, né? Criticar essa bobagem aí do viralatismo que a gente vem de Portugal e que vem a corrupção de lá, que é uma bobagem, que a gente já critiquei isso nesse outro livro. Destruído claro, no limite do atraso. Né? O escravismo ele continua. Né? Enquanto a gente não nós somos filhos da escravidão, e por conta disso a gente repete esse estado de coisas que é absurdo, né? Enquanto a gente não se conscientizar disso, a gente vai repetir a escravidão. Né? Não é isso? O fascismo de hoje, de um Jair Bolsonaro, é exatamente isso. Né? É essa tradição escravista, na sua forma mais violenta e infame, né? Se impondo de novo. Entende? Mas chegaremos ao Bolsonaro. Tá. Outro conceito que eu gostaria que você ajudasse o nosso espectador da TV Afiada a se introduzir na sua tese e, portanto, comprar esse livro indispensável, A Classe Média no Espelho. Que eu acho importante, Paulo, que diga que esse livro me custou muito esforço, mas tem a mesma linguagem acessível e clara do Elite do Atraso. Né? Todo mundo vai poder ler da primeira à última página entendendo tudo que está dito. Por exemplo, o capitalismo moraliza a opressão. Você junta aí capitalismo com o conceito de moral e essa opressão a que você se refere como derivada da escravidão. Por que o capitalismo moraliza a escravidão? Entre nós, né? Sim. Mas ela moraliza... Você me olhou como se eu estivesse dizendo alguma coisa imprópria? Não. Você diz isso. Eu digo isso. Eu digo que as classes superiores, a elite, tem que moralizar a opressão que elas praticam, né? Como? Né? Quer dizer, dizendo que o povo é vira-lata, dizendo que o povo brasileiro é corrupto. Etc. Então você tira o quê com isso aí? Você tira a iniciativa, a vontade, a capacidade de reação. Então você diz, olha, você é inferior, você é um cachorro vira-lata ladrão. Subalterno. Subalterno. Né? Essa ladruagem está no Estado, com os partidos que lhe defendem, etc., que são populistas. Ou seja, então você monta todo um quadro em que você retira desses 80%, né? Que é mais do que 80%, é 98% se você põe a massa da classe média. Sim. Então você tira as armas de 98% da população. Quando você moraliza, você diz que ela é culpada do seu próprio fracasso. Né? Entende? Isso é que é moralizar. Né? Então você joga a espada envenenada para que o oprimido ponha na sua própria barriga. Né? Inclusive a massa da classe média. Né? Você diz também que o golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma, é resultado da inclusão dos humilhados na escola republicana. É uma tese que você também já esboça nesse livro, Elite do Atraso, mas aqui você explora com mais profundidade. O que aconteceu? Por que houve o golpe de 16? O golpe de 2016, assim como o golpe, entre aspas, contra Getúlio, que o obriga a botar uma bala, e depois com Jango, etc., acontece pelo mesmo motivo. Né? Ou seja, existe uma articulação, um bloco antipopular da elite de proprietários com a alta classe média, que é quem sai à rua, no fundo, quem sai à rua para protestar contra esse moralismo
de fachada, só contra a esquerda, etc. São etc. os capatazes. São os capatazes e é a alta classe média. Né? Então existe esse bloco, né, que consegue de algum modo também convencer uma parte da massa da classe média, porque a massa da classe média meio que é dividida, né, esquerda, direita, né, no fundo, e você consegue isso como? Você manipula o medo dessas classes, né, do avanço mesmo que seja mínimo dessas classes populares, né? Então, todas as vezes, não tem nada a ver com a corrupção, óbvio, né? Porque você só sai à rua quando é a suposta corrupção, não comprovada, inclusive, de um partido, mas a dos outros partidos não sai ninguém à rua, então não é a corrupção, claro, não é isso? Então, se não é a corrupção, que diabo é? Né? Então, se você pensar, é sempre que há uma diminuição da distância social entre nós, entre a classe média real, esses 20%, e o mínimo avanço que seja desses 80% que de algum modo está excluído, especialmente da universidade, Paulo. Né? Então, quando você passa, quer dizer, o pessoal estava incomodado com o shopping center, com tudo e tal, mas quando você passa de 3 para 8 milhões de alunos na universidade, você está tocando no bunker, né, do privilégio, da reprodução de privilégios dessa classe. Né? Aí você transforma o quê? Esse canalha, que tem no fundo medo e raiva do pobre, né? Essa coisa da corrupção vem o quê? Vem ser o pretexto ideal para esse cara. Olha, eu não sou um canalha que odeia o frágil e o vulnerável que está posto lá por minha própria ação. É a humilhação diária, etc, etc. Né? Eu sou, ao contrário de ser um canalha, eu sou um herói da moralidade pública. Qual é o canalha que não gosta de ser definido assim? Né? Gessé, vamos tomar aquele ponto que você mencionou, que é o conceito de bloco de poder. Isso. Estamos falando desse bloco de poder que deu um tiro no peito do Vargas, derrubou o Jango e derrubou a Dilma em 2016. O que é esse bloco de poder? Quem o compõe? Como ele se estrutura? Bem, o principal é uma articulação entre uma elite de proprietários que vê o seu país como saque e rapina. Por quê? Porque a fração mais racional dos proprietários, né, é a fração industrial. Né? Por quê? Porque ela tem planos a longo prazo que são compatíveis, né, com o progresso da sociedade como um todo. Se você tem uma fábrica de carros, não sei o quê, você tem interesse que o operário tenha um salário minimamente decente que possa comprar aquilo que você produz. Né? Mas, Paulo, imagine se você é um cara do agronegócio, você vende soja para o mercado externo em dólar. O que acontece aqui não tem nenhuma importância para você. O financismo, idem. Né? Você está aqui explorando a coisa. Se o país for a breca, você pode transferir isso para outros lugares, onde você pode explorar o povo da mesma forma. Né? A nossa articulação é financismo agronegócio, desde há 100 anos. Né? Entende? Ou seja, então esse pessoal quer o saque a curto prazo. Né? Como está acontecendo agora, predadores. Como sempre aconteceu. É predador, né? E ela está articulada aqui, a alta classe média, né? Que é o delegado e representante. Imagine, quem é a alta classe média? É quem supervisiona, controla o trabalho no mercado. Quem supervisiona, julga, assina embaixo, etc, no Estado. Né? E é o pessoal que na esfera pública comanda essa imprensa venal, absurda, única no mundo, na sua canalice, que é a nossa. Não há igual. Não há igual. Canalha como a nossa não há. Né? Porque imprensa é multiplicidade. Nem com grau de concentração. Isso. Imprensa é multiplicidade de opiniões. Quem foi que viu alguma multiplicidade de opiniões na Rede Globo? Ninguém. Né? Então, a alta classe média que comanda todas essas esferas. Ou seja, ela é extremamente importante. Né? Ela vai fazer a cabeça, ela vai julgar, ela vai supervisionar o trabalho, ela vai investir, ela vai legitimar o saque da população e depois dizer que está protegendo a população com o combate à inflação, quando ela está montando juros extorsivos. Né? Chegamos aí a um ponto interessante, vamos começar a tratar dos seus personagens. Um deles é o Sérgio, que é CEO de um banco. Isso. Estamos falando aqui de um cérebro
que tem como objetivo na vida, abre aspas, expandir ao máximo a legalidade a serviço do banco. Isso. Expandir ao máximo a legalidade a serviço do banco. O que move São Paulo é o dinheiro. Aqui se compra tudo. A elite tem 800 pessoas, sendo 600 em São Paulo. O juíze se compra primeiro pela vaidade. E o Banco Central é a nossa mãe. A boca de fumo da corrupção, né? O Banco Central é a boca de fumo da corrupção. Esse depoimento é impressionante. Impressionante. É impressionante. Eu nunca aprendi tanto com Me uma fala entrevista. mais sobre esse personagem. Tá. Veja bem, eu achei extremamente importante porque... Como é que né? você chegou a ele? Aí eu cheguei, Quer dizer, isso aí isso aí é o pulo do gato, isso aí é a minha fonte, e aí eu não posso... Desculpa. No fundo, o que eu acho importante nessa entrevista foi o grau de sinceridade, foi incrível, né? Uma pessoa inteligente, sabia o que estava fazendo, e o que eu achei importante... Ele sabia que podia aparecer num livro, você disse para ele que tinha um... Não, mas eu disse que iria garantir as condições de anonimidade, etc. Sim. E que ninguém iria poder saber quem tinha me dito isso. Sim, portanto o nome dele não é o nome dele. Não, o nome dele não é o nome dele. Entendi. Né? Tá. No fundo, quer dizer, isso é um procedimento usual. Claro, usual. Né? O fato é, o que eu achei importante é, num país que acredita que a corrupção se dá na política, aquela do aviãozinho, né? Eu achei extremamente importante que alguém que está no meio da real corrupção, que a gente não chama de corrupção por quê? Né? Porque esses bancos compraram de 300 a 400 canalhas na Câmara dos Deputados que assinam qualquer papel higiênico sujo que os bancos mandarem. Claro. Aí, ou seja, por conta desse procedimento aparentemente legal, né, a gente descura do resultado, que é um assalto trilionário de nós todos, por meia dúzia, né, e a gente dá total atenção à merreca do assalto. Claro que é reprovável, mas quantitativamente, né, é uma merreca, é uma gota no oceano, se você somar todas as corrupções políticas, que é, no fundo, a corrupção do mero lacaio desse próprio mercado. Né? Só para situar o nosso espectador da TV Afiada, esse personagem, ele é advogado que exerce a função de CEO do banco, ele trata também do dono do banco, mas esse personagem do GSE, é quem trata da roubalheira de subornar o Brasil. Isso, né? Exatamente. E compra todo mundo. E achei extremamente importante. Quer dizer, ele mostra o caso lá do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário foi blindado pela Lava Jato, mas, enfim, não existe nenhum motivo da gente achar que o Poder Judiciário seja mais honesto do que o Poder Político, obviamente. Né? Entende? Quer dizer, então ele mostra isso, ele mostra como essa legalidade cinza, né? Ele tinha um problema com um determinado jornalista, ele simplesmente vai lá e compra o órgão de imprensa do jornalista e demite o jornalista. Exatamente isso. Exatamente. Esse é um fato verdadeiro, inclusive. Eu sei, enfim, outras, mas enfim, eu tive que pôr isso dentro de uma forma que não identificasse. Que não fosse identificável. Esse é o fato, quer dizer, não só que ele me contou, mas como eu já, inclusive, sabia, né, de pormenores disso. Então foi um encontro de informações. Manifestação da supressão da liberdade de imprensa. Isso, né? E aí, se você pensar, Paulo, o que acontece, né, no Banco Central, né? Isso é que é o ponto. Por que o Banco Central é a nossa mãe e a boca de fumo da corrupção? Porque ali você tem o quê? Você tem um esquema que controla todos os preços entre nós, né? Entende? Todas as operações, né? Entende? Quer dizer, que eu não conhecia, eu aprendi várias coisas com ele. Ele descreve os swaps cambiais como exatamente. uma grande patifaria. Claro, ou seja, você monta uma coisa, a própria remuneração da sobra de caixa do banco, que é trilionária. Entende? Quer dizer, você enxuga o mercado dizendo que você está, no fundo, ajudando, contribuindo para combater a inflação, que no nosso caso tem outras causas, não tem nada a ver com isso. Né? No fundo, você está pegando o orçamento do povo, dando 1 trilhão de graça aos bancos, que não fazem nada e recebem esse dinheiro. Né? Aí você tem uma dívida
públicas, Sim. não tem nada de pública, porque não tem nenhuma contrapartida. Não. São dívidas ali privadas de bancos, várias delas com uma carga de suspensão de serem prescritas e que assaltam o povo inteiro, né? Centenas de bilhões, né? Entende? Quer dizer, essa é obviamente a corrupção, que a gente não chama de corrupção, porque ela é legalizada por esse joguinho barato aí de um congresso extremamente comprado e venal. E não é pública porque não se tem acesso à sua composição. Também isso. Paulo, como é que você paga alguma coisa que sem saber a quem você paga? Né? É o que acontece com a nossa dívida, né? Entende? Quer dizer, ela não é auditada, quem não deve não tem, e obviamente tem um roubo enorme aí, né? Claro. Tem uma personagem também que você identifica como sendo a Bibi, da família Prado, que por acaso é o nome tradicional da aristocracia paulista, ou do que havia da aristocracia paulista. A Bibi é advogada, casada com um engenheiro de Minas, e ela resolve abandonar a advocacia criminal depois de trabalhar na Lava Jato, ao constatar que o Moro jogou o Estado de Direito na lama. Trata-se, segundo ela, de um psicopata vaidoso, provinciano, que tem ódio de classe em relação ao Lula e ao PT. Quem é essa Bibi? Como é que ela, de uma família tradicional, casada com um engenheiro, chega a essa conclusão tão radical contra a Lava Jato? Eu achei muito interessante esse caso, porque foi a única pessoa na alta classe média que eu entrevistei que tinha, enfim, um dado que não era do conservadorismo, um dado de uma visão de cima e preconceituosa do mundo. Né? E, no fundo, foi um dado concreto, ou seja, ela, né, quer dizer, ela tem uma opinião distinta, até, quer dizer, mais matizada sobre pessoas como Janot, como Bretas, etc, etc. Com Moro, ela disse que não era, quer dizer, que foi uma coisa que ela jamais tinha visto, uma coisa dessa e tudo, né? E que ela ficou tão enojada que ela quis se retirar desses casos, né? Isso deu a ela o quê? Uma concepção sobre como o mundo funciona, como o Brasil funciona, como a justiça no Brasil funciona, que ela nunca tinha tido antes, oportunidade, né? E eu achei muito, muito interessante, que até mesmo nessa classe, que tem tudo para ser extremamente preconceituosa, porque afinal ela está objetivamente ligada, efetivamente, a essa elite que é predadora, né? E idolatra o Moro, exatamente isso, né? Entende? Quer dizer, e ela montou uma concepção a partir de experiência concreta, ou seja, não foi ninguém, não foi lendo nada, não foi ouvindo nada, não foi se convencendo de nada, ela viu aquilo, né? E que a enojou como uma advogada que acredita que o direito, a presunção de inocência, a defesa deve ser posta em primeiro lugar, né? E ela critica o Supremo Tribunal Federal, que não se contrapõe às decisões do Moro, inclusive no caso de violar o sigilo telefônico de advogados. Exatamente isso. Ela menciona isso claramente. Exatamente isso. Ela julga também o Supremo. Exatamente isso, né? Porque aí no caso é quando se dá essa forma onde a Lava Jato é estimulada pela imprensa venal, né? Sim. Chantageia o Supremo, o acanalha, no fundo, a palavra é essa, e o põe abaixo, né? De disposições arbitrárias, né? Vamos chegar agora ao tema do bolsonarismo que você discute no livro. Tem um personagem que é o Caio, gerente de fazenda, que tem como hobby fazer exercícios de tiro em casa, deu um safanão na mulher, porque a mulher escondeu as armas dele. Não, escondeu a arma não, escondeu a chave do carro para ele não ir para pescaria. Para pescaria, a chave do carro, desculpe. Ele foi lá e deu um empurrão na mulher. Tinha um promotor que estava chateando ele deu um aviso ao promotorzinho, ou seja, deve ter feito alguma coisa ilegal. Tem um agente imobiliário que dirige agora carro de luxo. Tem um engenheiro que virou motorista de Uber. E todos eles são bolsonarianos. O que é o bolsonarismo, segundo a sua pesquisa? Pois é, isso é muito interessante, porque no fundo, Paulo, eu fiz muitas entrevistas e eu criei tipos, são amálgamas de pessoas, de várias pessoas, que eu peguei as
características principais, né? Tá. Exatamente. E no fundo, esse latifundiário eu achei incrível, porque, né? Ele é a favor da Lava Jato, ou seja, ele seria contra a corrupção, Sim. mas ele é o primeiro a fazer a corrupção. Sim. Quando, né? Quer dizer, ele usa a mesma guia de vender o feijão 24 horas, quando a guia só vale para uma transferência, Sim. né? E ele não vê nada de errado. Não, aí o promotor começa a chatear ele e vai lá e dá um susto no promotor. Exatamente. Quer dizer, e um promotor real, né? Real. Verdadeiro que está ali defendendo a lei, né? É. No caso, veja bem, eu achei extremamente interessante esse caso, por quê? Porque ele mostra como a elite brasileira funciona, né? Ou seja, ela realmente acha que ela pode tudo, que vindo dela, então, não é erro, não é corrupção, não é nada, Claro. né? Entende? E ela está se contrapondo qualquer forma que seja de limitação do seu poder. Certo. Por conta disso, ela quer armas para matar, Claro, enfim, claro. indiscriminadamente, né? Claro. E eu achei o quê? Que quer dizer, no fundo, essa porcentagem, então, que o Bolsonaro tem nas classes altas, pega esse tipo de gente, né? Sim. Muito basicamente, ou Mas seja, como explicar como explicar o bolsonarismo dos dois, o engenheiro que virou motorista de Uber e o outro que era agente imobiliário e foi ser motorista de um carro de luxo? O que eles têm em comum para que se tornem bolsonarianos como o tal dono da fazenda? Achei extremamente interessante isso, e essa pergunta é extremamente boa. Quer dizer, no fundo, o que você tem? Você tem de dois lados aí, né? Quer dizer, é claro que se Bolsonaro tivesse votos só na classe alta, ele não ia ter voto nenhum, afinal a gente não está na Dinamarca. Né? O fato essa movimentação de classes que o PT provocou, ou seja, quando ele acende pessoas das classes populares, dos mais necessitados, no fundo, né? Entende? E isso implica o quê também? A época de crise, porque Bolsonaro não estava com essa bola toda em 2016. Não. Foi entre 2016 e 2018, Claro. Consequência do golpe. Né? O que é Sim. o golpe? Quer dizer, o golpe é um represamento dos recursos na mão dos bancos, que é Sim. isso que os bancos fazem, eles assaltam o mundo Claro. todo, não é isso? Né? Os lucros do banco são muito maiores, porque eles vendem a dívida como provisões, então são centenas de bilhões ao ano de lucro, né? O Guilherme Boulos, sentado aí na sua cadeira, disse que o Brasil é a Disneylândia dos bancos. Claro, é exatamente isso, né? É exatamente isso. Com esse dinheiro todo chupado aí para o rentismo, né? Não sobra nada, a Petrobras quebrada, pouco dinheiro para todo mundo. Essas são as razões racionais dessa pobreza, não é isso? Mas ela é explicada pela questão da corrupção. Como fica a cabeça dessas pessoas que ouvem CBN, veem a Globo, como vão interpretar o mundo sem as armas? Para isso, E né? acordam vendo a Miriam Leitão. Exatamente, incrível. Então você pode imaginar. Então esse pessoal, né, quer dizer, tem medo real da proletarização. Você usa a expressão medo da decadência. Medo da decadência, medo de virar proletário. Que entre nós é uma coisa muito maior do que esse medo de você ter menos dinheiro. Porque significa animalização. Significa que a polícia pode chegar na sua casa, esculachar com você, etc. Quer dizer, é perda da dignidade humana. Né? Entende? Quer dizer, é a ameaça que está posta a esse pessoal, né, da baixa classe média, digamos assim, da massa da classe média, que antes tinha alguma coisa. Quer dizer, o que eu achei extremamente irracional é que esse cara, que antes era agente imobiliário, Sim. fazia uma grana muito boa nos tempos do PT, Do de Lula, quando tinha economia, Claro. aqui, né? Quando não tinha dinheiro circulando para todos, Sim, etc. sim, né? sim. Ele perde isso e ele culpa o Lula. Ele tem certeza que Lula tem dinheiro escondido na Alemanha. Porque ele é muito amigo da Merkel. Ou seja, você vai no nível de fantasia incrível, né? Porque você precisa defender a sua crença. A né? Angela No Merkel fundo. esconde a fortuna do Lula. É um negócio Exatamente. E aí, Paulo, a explicação é muito interessante, por quê? Porque esse cara ele foi socializado no mercado, então ele é meritocrata, ele acha que pelo esforço dele ele pode crescer ou pode diminuir, então se ele decair, é culpa dele. Mas como ele pode, então, jogar essa agressividade contra ele mesmo? Não é isso? Então ele tem que exportar. Né? Então fica perfeito, já que a mídia inteira já leu isso, né? Diz, olha, não, a culpa toda dessa sua decadência tem a ver com o PT, tem a ver com o Lula, etc, etc. Né? Então pronto, então você tem aí o quê? A desculpa
perfeita, onde você pode externalizar num objeto externo, né, Claro. aquela agressividade que pela sua própria concepção de mundo, de outro modo, você teria que dirigir a você próprio. Né? Então você tem aí o medo da proletarização, implicando o quê? Todo um rebanho aí disponível para esse tipo de discurso que tem a ver com o fascismo, né? E com o ódio, com a violência. Antes de chegarmos à nossa última personagem, que é a Lídia, sobre o racismo, eu queria, aproveitando esse seu gancho, que você explique para o nosso espectador da TV Afiada o conceito que você usa de expressivismo. Tá. O que é expressivismo? O expressivismo ele é extremamente interessante, porque eu acho que eu te confesso, Paulo, é um dos, enfim, talvez o melhor livro que eu tenha feito. Né? Eu concordo. Ele está numa linguagem extremamente... Perfeito. Eu consegui pôr de um modo mais compreensível, né, temas que eram muito difíceis de serem explicados. Um deles é o tema do expressivismo. O expressivismo é extremamente importante para várias coisas. Para duas coisas a gente pode ver aqui. O que é o expressivismo, no fundo? É a importância da noção de personalidade sensível. Né? Entende? É a forma como você tem a desigualdade, por exemplo, em países avançados. Né? Mesmo em países como a Alemanha, Suécia e tal, você tem um patamar da dignidade mínima que é universalizada, não é? Mas você tem pessoas, né, que, por exemplo, se vestem bem, falam bem sueco, entendem de vinhos, etc, etc. Esse pessoal monta uma solidariedade entre os seus, que são os amigos com os quais ele vai fazer negócio, a mulher com quem ele vai casar, etc, etc. Entende? Então, você monta o quê? Um preconceito contra aqueles sub-humanos, de algum modo, quer dizer, menos humanos ou menos sensíveis do que você. Menos sensível. Né? Entende? Que você pode legitimar a desigualdade efetiva. Claro. Porque a legitimação da dominação é extremamente importante para o dominador. Claro. Ele quer saber que ele tem direito a ela. Claro. Né? Entende? E isso foi utilizado pelo capitalismo financeiro. Né? Ou seja, esse tema do expressivismo ele foi utilizado pelo capitalismo financeiro para turbinar a esfera da própria produção. Né? Diz assim, olha, quer dizer, porque lembra que o expressivismo está na base de todas as revoluções da década de 70. Lembra? Ou seja, vamos montar aqui uma coisa que não é só produtivista, uma coletividade, uma individualidade ilimitada, que possa se descobrir quem é e tudo para esse tipo de coisa. Né? Isso exato. E isso é o quê? Isso é um fim moral último, você próprio se conhecer e tudo. Isso é muito mais do que você ser uma abelha que só faz produzir, não é isso? Mas o que foi que o capitalismo financeiro fez? Pegou essas noções de criatividade, originalidade e tudo, e pôs como instrumento para a produção no capitalismo. Né? Então você não chama mais o seu empregado de empregado, você chama ele de colaborador. Não é isso? Aí muita gente não tem mais a noção de que você é explorado por um patrão, porque no fundo você tem uma dívida no banco. Então você trabalha 14, 15 horas ao dia achando que você está trabalhando para você e não para o banco, só porque o patrão ficou abstrato e invisível. Entende? Então você monta uma dominação que você coopta os oprimidos. É por ela que se pensam livres. E tal, né? Então é extremamente importante isso. Não, né? e que aceitam essa dominação. Que aceitam essa dominação. Né? E chegamos então a uma das personagens mais fascinantes do seu livro, que é a Lídia. Hoje é funcionária de uma empresa do ramo farmacêutico, uma negra, que tem um conceito muito interessante. Todo racismo é uma coisa só. O que é isso? Essa foi uma das melhores entrevistas que eu tive na vida, apesar de ser muito, enfim, ter me emocionado muito. E o que eu achei importante nisso aí, Paulo, foi saiu da boca dela, né, algo que é exatamente uma das coisas que são principais aí no livro. Né? Que é mostrar o quê? Racismo não é uma coisa que tem a ver com a raça, entre aspas. Não tem a ver com a cor da pele. Essa é só a forma. É uma forma extremamente importante, obviamente, ela vai estar misturada aos outros racismos, né? Mas é só a forma mais visível de racismo. Mas como a gente não vê os outros racismos, esse passa a ser o único racismo que a gente consegue ver. Não é isso? Mas se a gente prestar atenção, racismo é uma operação, né? Onde você divide o mundo entre gente e não gente. Gente e subgente, né? Isso acontece
culturalmente, pensemos nos Estados Unidos e na Europa. Então são pessoas que são tratadas como gente. Mas latino-americano e africano é não gente, né? Quer dizer, isso é fácil da gente comprovar. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas, por exemplo, veja como foi diferente a reação do mundo inteiro, aqueles 11 jornalistas franceses que tiveram aquele ataque absurdo lá naquele semanário, né? O mundo inteiro entrou em comoção. Charlie Hebdo. E tal. Pronto, né? 11 franceses, né? Aí morre 800 mil pessoas no centro da África e ninguém se comove de coisa nenhuma, entendeu? Não. Ou seja, então, por quê? Porque não se verte uma lágrima. Não se verte uma lágrima. Por que isso? Porque, na realidade, na cabeça de nós todos, do planeta inteiro, né, africano é subgente e a gente não se comove com a morte desse subgente, e o francês é gente, né? Claro. Isso acontece também com as classes, ou seja, a classe superior, não é isso? Então, a classe média se comove quando alguém da classe média é sequestrado, acontece alguma coisa. Isso causa comoção, etc. Não é isso? Mas quando morre milhares, como acontece efetivamente, né? Quase 70 mil pobres morrem todos os anos. Ninguém se comove, né? Entende? Quer dizer, mesmo assassinatos bárbaros que a policial mata a marteladas um adolescente, isso não comove ninguém. Não é isso? Entende? Quer dizer, então, obviamente, existe um racismo de classe. Sim. Né? Das classes que são marginalizadas, sub-humanas, etc., e das classes que são superiores, né? Que não é só o racismo. E ela, então, como ela tinha sentido o racismo de raça, sim, né, da própria mãe, que dizia que branco era melhor mesmo. Isso, ou seja, esse racismo. Porque o racismo ele funciona desse modo insidioso, ele contamina o próprio oprimido, né? Mas aí não só. Quer dizer, e aí ela viu depois esse mesmo racismo acontecendo com pessoas que eram brancas, mas eram muito pobres. Né? Entende? Aí a mãe era culpada, ela nem sabia que tinha uma vacina, mas todos a culpavam pela filha ter morrido por ausência de vacina, que ela simplesmente não sabia. Ou seja, então era uma. Entende? Quer dizer, aí ela episódio que ela conta, saiu da boca dela isso, né? Ela conta o episódio de uma mãe que foi responsabilizada pela morte de uma criança porque não tomou uma vacina que a mãe não sabia que existia. Exatamente. Né? Ou seja, então ela disse assim, quer dizer, e a mãe estava no desespero total. Já, né? Então, quer dizer, aí saiu da boca dela, ou seja, é como se todo racismo fosse uma coisa só. Eu achei isso lindo, porque muito mostra como, né, como exatamente... Ela... E a certa altura, ou não sei se é você ou se ela que diz, já não me lembro mais, que o racismo de classe desarma o pobre, rouba a sua capacidade de reagir. Exatamente, exatamente. E a certa altura ela diz, o Lula sou eu. Eu achei lindo isso também. Achei lindo. Eu perguntei a ela, eu não sabia, eu perguntei para ela qual era, enfim, a predileção política dela. Aí ela disse exatamente isso. Ela disse assim, quer dizer, Lula está preso, não teve os seus direitos reconhecidos, foi preso com um processo que é público, internacional, notório, é um processo fabricado, aparente, etc., né? E essa injustiça que ele estava sofrendo lembrou a ela todas as injustiças que ela própria sofreu, né? Tendo sido ela beneficiada pelos programas sociais do próprio Lula. Exatamente, exatamente isso. Então ela disse assim, quer dizer, Lula sou eu, ou seja, eu achei incrível também isso assim, da forma como saiu, né? Mas um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nesse seu livro, Classe Média no Espelho, é o fato de que você se refere à questão da mídia, mas numa versão já mais, digamos, atualizada, isso. E você trata do Facebook. Isso. E você diz que o Facebook é a metáfora perfeita do neoliberalismo, onde você é explorado e vendido sem saber. Isso. O que o Facebook tem de importante nessa sua análise da classe média diante do espelho? Porque eu achei um ponto extremamente importante, Paulo, nos estudos que eu estava fazendo junto, porque ficou o livro inteiro foi um processo de aprendizado muito importante para mim, porque eu fiquei juntando entrevistas com leituras, com uma série... Então essas duas coisas, né, de algum modo se combinaram, né? Perfeito. E foi extremamente importante o quê? Não só fazer uma história da classe média, etc., né, entre nós, mas aí perceber como o capitalismo financeiro agia na própria classe média, né? Ou seja, quais são os efeitos dele, né?
E aí muito interessante foi perceber que aí o capitalismo financeiro, não só ele ataca sindicatos, partidos, etc, né? Como ele tenta quebrar os vínculos sociais entre as pessoas, isolá-las, etc. E depois ele adquire o quê? Uma forma que é extremamente insidiosa, porque ele se vende como liberdade. Isso. Como é? Uma dominação se vende como liberdade. Então ela é imperceptível enquanto dominação. Se você pensar, no capitalismo industrial, a gente sabia que ele estava mandando, né? Então, tinha alguém, tinha uma pessoa e tal, claro. né? Ou seja, então, e a gente está acostumado a sempre perceber o poder como ação, né? Entende? Como alguém, como você sendo obrigado a obedecer a alguém, um contrato, um chefe, etc. Né? O que é que o capitalismo financeiro faz? Ele retira, né, a aparência de obediência, a aparência de um poder, né? E ele se vende sedutoramente, né, como sendo um aumento da liberdade individual. Libertador. Se você pensar no Facebook, essa metáfora é muito mais compreensível. Né? Então, por exemplo, no fundo é uma plataforma comercial que está utilizando os seus dados, claro, né? De um modo que para vender publicidade. Para vender publicidade, ou seja, está explorando você. Deveria estar pagando você. Claro. E no fundo é você que está vendendo os seus dados para a campanha do Trump. Esse é um outro dado ainda, né? Porque, por exemplo, quer dizer, tem uma dimensão aí que é a exploração econômica, né? Você está vendendo os seus dados que você mesmo dá a sua revelia, porque você não está normalmente tendo consciência disso, no modo específico que se dá, não é isso? Mas ao mesmo tempo tem essa ideia que o Snowden diz, que eu acho extremamente importante, né? Que não existe diferença entre Facebook e CIA. Não é isso? Claro que, né? Claro. Ou seja, é como se a CIA estivesse entrando dentro da nossa casa agora, sem precisar sequer estar espionando a gente, e a gente está entregando todos os nossos dados. Nós estamos... Tem uma dimensão política. Nós estamos oferecendo a CIA os dados que ela precisa de nós. Exatamente isso. Para o Sulzberger ganhar dinheiro. Exatamente. Mas aí, sob que forma? É uma forma de estultice definitiva. Claro. Né? Agora, sob que forma? Né? Sob a forma de você estar trocando mensagem com amigos, família, trocando fotos, curtindo as coisas. Então, você está montando aquela máquina que, no fundo, é contra você, está explorando você economicamente e está dominando você politicamente, não é isso? E você que está fazendo aquilo. Né? Você que está dando isso. Ou seja, é um poder que age, né? Sem que seja sequer percebido enquanto tal. Isso é um dos momentos mais altos da concepção capitalista. Exatamente. Né? Você é feito de idiota e acha bom. Então você tem um conceito que eu acho muito legal, que eu que trabalho, enfim, sou jornalista e trabalho com mídias sociais e procuro definir isso, e você define que essas mídias sociais vendem com a precisão de um alfaiate. Isso. Porque o Facebook vende a você comerciante, o direito de atingir não só o Facebook, mas todas as mídias sociais, o Google especialmente, você atinge quem você quer, na hora que quer, se é homem, se é mulher, se é carioca, se é paulista, se está de manhã, se tem renda tal, X, Y, Z. Com um alfaiate, sob medida. Isso. Ou seja... E você definiu genialmente, com a precisão de um alfaiate. Isso, porque, por exemplo, se você está pensando em ir para um hotel numa cidade, aí você já recebe... Isso. Feito para você, claro. Não é isso? Aquela coisa ali. Se você tem a má ideia de procurar um carro na internet, no Google, você vai passar o resto da vida recebendo publicidade de automóvel. Exatamente. Não é? Muito bem. Então você acha, o Gessé, que diante disso tudo devemos ter esperança? Claro, Paulo. Eu tenho esse convencimento de que, claro, eu sempre cito essa poesia, mas que no fundo não é só essa poesia do Hölderlin. Depois, quer dizer, o próprio apóstolo Paulo diz uma coisa dessa, muito semelhante. Né? Cuidado com o Hölderlin. Que é o poeta preferido do Heidegger. Né? Como chama? O instante da maior tragédia, né? É sempre também, ao mesmo tempo, o instante da maior chance. Né? E eu acho, Paulo, que o que a gente está passando agora entre nós e todos os aprendizados históricos e sociais e políticos que a gente jamais fez,
né? As nossas vísceras estão expostas como nunca tiveram antes, né? Entende? Eu acho e aí que estão isso expostas as vísceras da justiça, do Ministério Público, da polícia, do executivo, do legislativo, da Globo, desse da bloco mídia. antipopular inteiro, né, que viveu do ódio ao povo. Todos os né? reis estão a mídia se desqualificando, porque esse pessoal foi muito burro, né, Paulo? Também, né? Por exemplo, o que é que esse pessoal não compreende, né? Eles acharam o quê? Olha, vamos dar um golpe aqui, porque vai dar certo, a gente já combinou e tal, com o pessoal do Supremo, já combinou com o negócio aqui, já está arrumado tudo, já está arrumado tudo, o negócio vai dar certo. Mas o que é que o burro não percebe? Né? Você pode, de repente, promover uma modificação da realidade exterior. Não é isso? Agora, você vai ter que legitimar depois. Você vai ter que justificar aquilo depois. Senão aquilo volta como um bumerangue na sua testa. Claro. E essa coisa já está voltando. Né? Claro. Quer dizer, porque agora todas as pessoas sabem, né, para que aquilo foi montado. Não todas, mas enfim, uma parte cada vez maior dela. Né? A gente está sentindo aí uma onda subterrânea, né, vindo de algum modo, apesar de ser um público indefeso, apesar de ser um público atacado pela Globo, por essa mídia venal, né, que é um lixo e tudo. E é um lixo, Paulo, porque a gente tem que... Você, como um grande jornalista que eu tenho você 1,69 m, não exagere, não exagere. De que as pessoas percebam que a nossa mídia é incomparavelmente pior. Não tem comparação no mundo. Eu digo isso, as pessoas acham que eu estou exagerando. Isso não é, eu nunca vi em lugar nenhum, não sei se você viu, uma mídia tão canalha como a nossa. Outro dia assisti no Instituto de Mídia Alternativa, Barão de Tararé, uma exposição maravilhosa, brilhante, desse gênio que é o Noam Chomsky, o linguista. E eu perguntei a ele a questão do... Eu perguntei a ele se ele podia me explicar por que o Lula não enfrentou a Globo. E a resposta dele começou assim, normal. Normal, porque os governos esquerdistas da América Latina não enfrentaram os grandes monopólios de direita na América Latina. E o Lula fez o que todos fazem. Acontece que se houvesse, por exemplo, uma empresa com a predominância que a Globo tem no Brasil, universalmente e hegemonicamente, com um pensamento único, num país como os Estados Unidos, os donos dessa empresa e os executivos que nela trabalham teriam muita sorte se fossem apenas presos. Pois é. Bem, quem sabe isso não quando acontece ainda, né? Entendeu? Eu acho e na Alemanha, seria possível? Impossível isso. Seria impossível também no país como a Inglaterra. Se você na Inglaterra, qualquer lugar decente no fundo. Na Itália, na Espanha, em Portugal, no México. Exatamente isso. México, exatamente não isso. tem. E Paulo, e a gente tem que aprender com isso, né? Porque senão a gente vai repetir a mesma coisa das pessoas que não conhecem o que foi a ditadura militar, sentarem, entende? Porque nunca houve uma crítica efetiva, é aquilo que eu digo sempre, né? Quer dizer, a gente continua com relações escravocráticas, a gente sequer tomou consciência de que nós somos filhos da escravidão e a continuamos com outros modos, né? De um outro meio. A gente também não fez uma crítica sobre a ditadura militar, não é isso? Não houve uma crítica. Mesmo o exército tinha que pedir desculpas, mesmo que as pessoas não fossem presas por conta do compromisso com uma lei da anistia, mas tinha que ter reconhecido publicamente as desumanidades, a tortura, a corrupção, que a gente sabe que campeava solta, etc. E ter pedido desculpas à sociedade como um todo. Isso não aconteceu, então você tem o candidato que você tem agora. Né? E a gente tem também que aprender os desmandos que as corporações jurídicas estão fazendo, que as corporações... Eu quero ver que alguém vai ter a cara de pau, né? Se a gente tiver daqui a alguns anos, quer dizer, a democracia ainda entre a gente, dizendo que a imprensa deve ter liberdade de expressão, né? Depois dela ter usado isso, né? Entende? Do pior modo possível, de um modo partidário, para dar um golpe. Né? Isso porque... E 30 anos depois diz que está arrependida. Exatamente isso, mas aí o país já foi a breca. Né? Entende? E é extremamente importante esse processo de aprendizado, por quê? Porque as pessoas sempre pensam o quê? Fulano de tal roubou tanto e tal. Agora, compare isso, o fato de você agredir a presunção de inocência, banalizar,
vazamentos ilegais, você compromete o quê? A base dos acordos morais que seguram a democracia. Num país incomparavelmente. Dinheiro, você repõe. Agora, como é que você vai repor toda essa crença, esse processo histórico que é extremamente difícil e tal, de uma sociedade como um todo, né? Dando seus primeiros passos para um acordo democrático. Quem destrói isso é o quê? Né? Gessé Souza, entramos agora no capítulo da atividade política explícita e eu quero agradecer a sua entrevista. Obrigado, meu querido. Como sempre, um enorme prazer. Eu até esqueço que estou dando entrevista quando você. Eu espero não esquecer. Você sobe no palanque.